Fala galera do ES Games, chegando para trazer mais um vídeo para vocês, vídeo informativo pós-jogo. Você já viu aí que recebemos ali pontuação pelo título conquistado pelo campeonato da UEFA aí da Master League que estamos fazendo para vocês e trazendo aí a terceira temporada aí da Master League, jogo do tutorial do Winning Eleven 10 da versão de 2006 da Brazucas. Então, pontos pelos jogos, recebemos 1.600 pela vitória, que é o que vale cada jogo no campeonato da UEFA, vale muito mais aí, obviamente, que na Master League, e cada gol vale 50 pontos, né? Como a gente fez 4 na partida, 4-0 contra o Real Madrid, simplesmente fantástico. Somamos mais 200 pontos, quando que nós recebemos com a partida, 1.600 mais 200, então 1.800 pontos. Chegamos aí a incríveis 61.019 para poder aí contratar na temporada que vem aí jogadores aí de nome que a gente já tá desbloqueando aí. Ainda vai faltar os de renome se nós for campeão, tá, pessoal, do mundo, mas os de nome a gente já vai conseguir trazer aí para jogar, porque somos finalmente campeões aí do campeonato continental. Esse campeonato da UEFA aí, que é mais ou menos aí relativo a um campeonato, né, parecido ou próximo então aí de uma Champions ou de uma Libertadores, beleza? Os jogadores em azul são os que participaram do jogo. Se você quiser ver melhor as notas deles aqui da partida, a evolução nos gráficos deles ali do lado, nas notas deles, separa o vídeo aí para nós aqui apenas para dados. Bora pro vídeo! Jogo da Copa terminou. Vamos adentrar aqui então para trazer para vocês, né? As Copas aqui, elas terminaram de fato, mas terminou aqui então o campeonato para vocês. A gente vai trazer aqui as informações então na sequência, não vamos perder muito tempo aqui, porque nós precisamos salvar ali, né, para não ter problema nenhum, né? Vai que dá alguma zebra. Fizemos aí, não chegamos a fazer barba, cabelo e bigode. Mas o melhor jogador do campeonato foi Márcio Jonathan. O artilheiro foi ele mesmo, Márcio Jonathan também aí, né? Eu não lembro quantos gols ele fez, mas também uma lavada. E o líder em passes para gol aí foi o Sarrin, número 9 da equipe do Real Madrid. Eu acho que, se não me engano, ele é o segundo aí na história geral, o Sarrin. Mas com isso aí também vamos ganhar também uma boa pontuação por causa desse jogador. Veja bem, recebemos então o bônus pela conquista do campeonato, 15 mil, olha só, pessoal, 15 mil a gente conseguiu pela vitória, hein? É bom demais esse valor aí, hein? Bônus por ser melhor jogador, né? Mais 2 mil. Aí, obrigado, Márcio Jonathan, melhor jogador do mundo. Bônus por artilheiro, obrigado, Márcio Jonathan, mais uma vez, aí mais 2 mil. O bônus da assistência não teve, porque não fizemos aí a barba e o cabelo e bigode, como eu gosto de dizer, que vai ser feito lá na Master League. Mas aí a gente chega a 80.019 para poder gastar. Pessoal, se você tem gostado do nosso canal, deixe seu like e compartilhe, que isso ajuda muito no crescimento do nosso trabalho. Ajuda a plataforma do YouTube a ver nossos vídeos como relevantes e repassar o maior número de pessoas possível através da sua própria inteligência artificial, né? O algoritmo do YouTube entende o nosso canal como, a gente já pesquisou, como um canal gaming retrô. Então eu preciso de mais da ajuda de vocês aí, para que vocês que gostam de jogos retrô aí possam repassar para as pessoas, né, mais antigas aí, vamos dizer assim, que gostam dos jogos de retrô, ou então aqueles que têm curiosidade de conhecer esses jogos aí de tempos atrás. Esse aqui, por exemplo, é o jogo da Brazucas, né? Um patch aí modificado pela Brazucas do jogo do Winning Eleven lá de 2010, que foi feito lá através do Zico Nakamura no Japão, mas que a Brazucas pegou aqui para trazer times brasileiros, né? Como não era oficial na época, e aí então modificou e trouxe essa modificação aí para nós, o que trouxe a possibilidade de ter jogadores brasileiros aí e times brasileiros com os seus uniformes. Então você acaba conhecendo aqui times, né, jogadores da época, tudo mais, apesar de que há um bug aí no meu memory card por cruzamento de informações aí do jogo, do mesmo jogo do Winning Eleven 10, só que do ano de 2010, né, e do ano de 2006 acabou aí tendo esse mesmo cruzamento de dados, e aí mesclou ali, mas enfim, aqui no campeonato virtual é isso aí mesmo que acontece. Somos aí campeão da Champions. Trazer para vocês então aqui o calendário, mostrar para vocês aqui que nós já vamos então para a rodada de número 34 para a semana 34 da Master League, e aqui então teve a final aí do campeonato da UEFA. Real Madrid 0, ES Games 4. O Real Madrid era como se fosse mandante, mas o jogo foi aí fora de casa, né? O jogo foi aí, na verdade, um jogo único no Camp Nou. O Real Madrid dá para se dizer que jogou em casa, porém ao mesmo tempo jogou fora, porque, né, com certeza os torcedores do Barcelona estavam ali nos apoiando aí nessa partida aí contra a equipe do Real Madrid, né, que era
rival deles, e ainda nós jogando com o uniforme, porque o nosso segundo uniforme é esse ali, nas cores parecido com o do Barcelona. Nosso time, que por ironia pro Real Madrid, é um time baseado, né, inspirado no Real Madrid e no Barcelona, por isso o nosso primeiro uniforme tem a ver com o símbolo, obviamente, né, branco, mas o segundo uniforme também tem a ver com o símbolo, né, através das letras AAS, né, que é a sigla do meu nome, André Albenir dos Santos, em vermelho, e aí o Games embaixo, que é em azul, portanto as cores são essas, né, branco, azul e vermelho, porque a gente chama a nossa equipe de Alvirrubro Celeste. Explicando isso aí então para vocês que está chegando pela primeira vez aí nesse vídeo, a gente vai trazendo esses detalhes para vocês. E em volta do nosso canal ali, se você vai ver, em volta do círculo, né, do símbolo do nosso canal, tem uma leve silhueta assim, uma argolinha numa cor que parece, olhando aqui na televisão, às vezes cinza, às vezes azulzinho, mas na verdade ele é um lilazinho, tá, pessoal? Que é a mescla do lilás, até lá no campeonato da Master League, para quem não entendeu por que é um lilás, né, que a gente adotou agora essa cor ali, porque é o branco misturado com o azul e o vermelho, né, branco, aliás, vermelho e azul vira roxo, né, e aí com branco vira um lilazinho, beleza? Trazendo essas informações para vocês aqui, vamos lá direto para as informações da Copa, né? Lembrando vocês que a gente já tinha trazido informações da Copa, que a Copa tinha terminado, mas hoje a gente vai trazer só aqui, então, as informações do campeonato para vocês, esse que jogamos, beleza, pessoal? Então, assim, ó, a final foi essa aqui, 4-0 pro ES Games contra o Real Madrid, um hat-trick do Márcio Jonathan e um gol aí do Santoya. Na verdade, o primeiro gol foi do Márcio Jonathan, né, se não estou enganado agora, com 6 minutos de partida, o segundo do Santoya aos 17, depois saiu o gol do Márcio Jonathan, aliás, eu não vou lembrar agora, mas acho que 39 do segundo tempo, e depois aos 41, aliás, 46 do segundo tempo, né, saiu o quarto gol, né. As campanhas, então, da equipe do ES Games, falando primeiro de nós, o campeão, nossa campanha tem, pessoal, no campeonato, num grupo onde nós jogamos, né, com Milan, Ipatinga e Bayer Leverkusen da Alemanha, nós vencemos aí as 6 partidas, certo? Com 100% de aproveitamento, 6 vitórias, a gente fez nesses 6 jogos 20 gols e não sofreu nenhum, incríveis 20 gols só na primeira fase, sem sofrer gol nenhum, tá, pessoal? Depois a gente acabou pegando a Internazionale de Milão, que você vai ver aqui nas quartas de final, e aí um agregado, então, aí de 6-0, né, pessoal? Então a gente botou 3-0 no ES Stadium e depois no San Siro mais 3-0 neles, aí o placar, então, final de 6-0, fazendo nós chegar a 26 gols no campeonato. Aí na sequência, pegamos na semifinal o Bayern de Munique, certo? O primeiro jogo foi no ES Stadium, a gente colocou neles no ES Stadium simplesmente 7-0, no jogo histórico, onde o Márcio Jonathan fez aí um sextapleto, né? Um sextupleto ali, como você quiser. Alguns chamam também aí de poker trick, né? Que seria aí, no caso, aliás, um doble hat-trick, né, que seriam o dobro de 3, né, no caso 6 gols feitos aí, então a gente fez mais 11, né, com os gols que a gente tinha, certo, 26 mais 11, fomos a 37, ok? 37 gols incríveis no campeonato. E aí, na decisão, então, vencemos o Real Madrid por 4-0. Fomos aí, então, ao número incrível de 41 gols só nessa temporada aí do campeonato da UEFA pra vocês, hein? Que campanha da equipe do ES Games. E aí, a campanha do vice-colocado foi a equipe do Real Madrid, né? Real Madrid que no grupo aí dele pegou Avaí, Villarreal e Stuttgart, assim terminou a classificação na fase de grupos, certo? E o Real Madrid então pegou o Santos aqui nas quartas de finais, e nas quartas de finais então o Real Madrid venceu as duas, né? Primeiro jogo foi no Santiago Bernabéu 3-0 e depois 5-1 para o Real Madrid na Vila Belmiro, no agregado 8-1 para o Real Madrid, que passava e pegava a equipe do Milan, que veio do nosso grupo, né? A gente tava esperando que eles fossem pegar o Barcelona, né? Para ter um clássico ali da Espanha ali para pegar fogo e sair lasca. Mas passou o Milan, que era do nosso grupo, o que mostra que também não era tão fraca a equipe do Milan, não. E no resultado da partida, então, no primeiro jogo, no San Siro, 3-0 para o Real Madrid lá. E depois, então, no Santiago Bernabéu, 2-1 para a equipe do Milan, vencendo fora de casa e recuperando um pouquinho do resultado, né? Foi a única derrota da equipe do Real Madrid. O Real Madrid que já tinha empatado na primeira fase
contra a equipe do Villarreal. Mas a única derrota foi aqui, aliás, foi a segunda derrota, né? Porque daí tem a derrota contra a equipe do ES Games na decisão. Mas aqui no agregado, então, 4-2. Então a equipe do Real Madrid chegou na semifinal com uma campanha de 25 pontos, né? No caso, 10 jogos, 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né? Com 24 gols feitos e 7 sofridos, com 17 de saldo. Mas finaliza o campeonato, portanto, com 24 gols feitos, a equipe do Real Madrid, e 11 sofrido, certo? Com um saldo então de 13 o saldo da equipe do Real Madrid. Relembrando para vocês, né, nas quartas de final então Barcelona e Milan, certo? O Milan passou com um placar agregado 5-1. No Camp Nou 3-1 para o Milan, depois no San Siro 2-0 para o Milan, passando para enfrentar a equipe do Real Madrid, que passava pelo Santos, como eu falei, 3-0 no Santiago Bernabéu e depois 5-1 na Vila Belmiro, total aí de 8-1 no agregado. A equipe do ES Games jogava contra a equipe da Inter de Milão, como nós também já falamos anteriormente, 3-0 no ES Stadium, 3-0 no San Siro, placar agregado é 6-0 para a equipe do ES Games, e daí também a equipe do Bayern de Munique jogava contra a equipe do Avaí, equipe brasileira. Primeiro jogo na Alemanha, 2-1 para a equipe do Bayern de Munique, depois 2-1 na ressacada em Florianópolis, em Santa Catarina, um placar agregado de 4-1 para a equipe do Bayern de Munique, certo? Aí a semifinal, a primeira semifinal seria entre Milan e Real Madrid, como a gente já mostrou para vocês, 3-0 para o Real Madrid no San Siro e depois 2-1 para a equipe do Milan no Santiago Bernabéu, placar agregado aí de 4-2 para a equipe do Real Madrid, que passava para a decisão para enfrentar a equipe do ES Games, que botava 7-0 na equipe do Bayern de Munique no ES Stadium no Brasil e depois 4-0 lá em Munique na Alemanha, fechando um placar agregado de 11-0 e aí na decisão, na conquista desse belíssimo e grandioso, bem grande esse troféu aí que o Márcio Júnior estava carregando o Yoga, os caras levaram ali 4-0 para a equipe do ES Games aí num jogo único, jogo aí fora de casa para as duas equipes, né? A premiação então para vocês, como nós já mostramos ali no começo do vídeo, é essa aí, e vamos aí trazer mais um pouco aí das informações para vocês antes de finalizar o vídeo, né? A classificação então aqui da artilharia do campeonato da UEFA tem o Márcio Jonathan com 22 gols, incríveis 22 gols do Márcio Jonathan, só na partida final um hat-trick. Aí na segunda colocação ficou o Santoya com 10, terceira colocação de Kempes do Real Madrid com 7, quarto de Maria do Real Madrid com 5, quinto Duda do ES Games com 4, o Duda aparecendo ali na quinta colocação, sexto Sarrin do Real Madrid com 4, sétimo David Fuster do Villarreal com 4 e na oitava colocação aí o Miller do Bayern de Munique com 4. A nona colocação foi do Mitchue do Avaí com 4, décimo Kuma Babacar do Avaí também com 4, 11º Gilardino da Fiorentina, 12º Forlan da Internazionale, 13º Ibrahimovic do Milan, 14º Robinho do Milan, 15º Anderson Pico do Real Madrid, 16º o Pedro do Barcelona, todos eles com 3 gols aí na artilharia do campeonato, né? Eu achei que o Robinho estava no Real Madrid ainda, mas já estava aí nessa questão já no Milan. No ranking das assistências, Sarrin do Real Madrid foi aí o principal jogador com 5 de assistência, Di Maria foi o segundo também do Real Madrid com 5, o terceiro Duda, por 1, hein, Duda, que tu botava mais 2 mil nos nossos cofres, hein, eu não sei se ia ser dividido ou não, mas de repente, né, pelo menos 1.000, ou então, sei lá, 700 ali, que desce ali, 750, sei lá. Quarto colocado Gattuso do Milan também com 4 assistência. Quinta colocação de Elano dos Santos com 3 assistência. Sexto Anderson Pico do Real Madrid. Sétimo Ozil também do Real Madrid. Oitavo Toni Kroos do Bayern de Munique com 2. Na nona colocação Mehmet. E na 10ª colocação Odrente, ambos do Bayern de Munique. 11º Rafael Mineiro do Avaí e 12º o Henrique dos Santos, todos esses com 2 assistências no ranking das assistências do campeonato. 13º aí aparece o Márcio Jonte com assistência, 14º Santoya, 15º Michel Castro, todos eles da equipe do ES Games, assim como o Tcheco na 16ª colocação, todos esses também com 1 de assistência, 1 lance de assistência no campeonato. Classificação aí do ranking da UEFA, acho que ainda não vai aparecer na sequência, mas a classificação do total de gols das assistências a gente pode ver aqui. Van Nistelrooy tem 113, olha, o Márcio Jonathan ainda até o final aí pode ser que consiga fazer história até o final da Master League aí. Márcio Jonathan tem 107 agora, hein, com esses 3 que fez aí,
tinha 104, foi a 107, é o segundo colocado. Terceiro, Forlan da Internacional de Milão com 96. Quarto, Miller do Hertha Berlim com 92. Quinto, David Vidia do Barcelona com 73. Sexto, Del Piero da Juventus com 71. Sétimo, Gilardino da Fiorentina com 67. E na oitava colocação, aí o Totti, Francesco Totti da Roma, com 66. Nono colocado, Mário Kempes do Real Madrid com 63. Décimo, Iaquinta da Juventus com 62. Décimo primeiro, Luiz Fabiano do São Paulo com 61. Décimo segundo, Kaká do Real Madrid com 61. Décimo terceiro, Robinho do Milan com também 61. Décimo quarto, Neymar do Santos com 59. Décimo quinto, Santoya do AS Game com 58. Decaiu um pouquinho aí o Santoya porque o Neymar passou ele. Apesar que o Santoya fez um gol aí nessa partida, hein? Ainda assim, foi de 57 a 58, pelo menos fugiu um pouco do Llorente. Aí o 16º colocado pela equipe do Villarreal com 57, certo? Nas assistências, o primeiro colocado é o Di Maria com 51, Sarrin é o segundo com 35, dois jogadores do Real Madrid, terceiro Montijo da Juventus com 29, quarto Elano dos Santos com 27, quinto Ibagaza do Villarreal com 26, sexto colocado Pablo Alvarez do Deportivo La Coruña com 26, sétimo Vicente do Valência com 24 e na oitava colocação aí o André Pirlo da Juventus também com 24. Nono colocado David Fuster do Villarreal com 23, décimo Thiago Motta da Internacional de Milão com 23, décimo primeiro Heraldo do Avaí com 22, décimo segundo Aquilani do Milan com 21, décimo terceiro Kaká do Real Madrid com 20, décimo quarto Maniche do Atlético de Madrid com 20, décimo quinto Schneider da Internacional de Milão com 20 e na 16ª colocação o Salih Hamdžić da Juventus com 19. Pessoal, aí a classificação por pontos aí, os 5 melhores atacantes aí do mundo, tem Márcio Jonathan com 7.13 e o Leonardo Pinheiro decaiu. O Leonardo Pinheiro tá com 7.07, hein? É o segundo colocado aí, mas fica um pouco mais perto aí do Messi, que tá com 7.4 na terceira colocação. Quarto colocado Ibrahimovic com 6.77 e o quarto o Mitea com 6.77. Os 5 melhores meio campo tem o Seedorf do Milan com 6.90, segundo o top do Real Madrid com 6.89, terceiro aí o Keane da Internacional de Milão com 6.79, quarto Xavi do Barcelona com 6.79 e quinto o Xabi Alonso do Real Madrid com 6.75. Os 4 melhores zagueiros tem aí o Dario Simic do Espanhol com 6.57, o Oyer do Sevilla agora é o segundo com 6.55, terceiro Samuel da Internacional de Milão com 6.52 e na quarta colocação o Docena do Messina com 6.50. Aí vocês vão me perguntar aí o Matthew ele não pode ser computado ali, tá, pessoal? Porque ele tá sem clube, ele se aposentou, na verdade, e não tá jogando, e aí não computa a nota. Como não soma, também não diminui, então ele não vai sair daquele lugar. Então a gente não computa ele junto, assim como o Castellazzi e o Rogério Ceni. Portanto, os 3 melhores goleiros aí na atualidade é o Rafael Van der Sar do Parma, que subiu um décimo aí na sua pontuação, foi de 6.50 para 6.51. O Frolovic é o segundo aí do Hannover com 6.50 e o Iker Casillas aí o goleiro dessa decisão aí pela equipe do Real Madrid, o terceiro colocado com 6.48. Essas são as informações trazidas para vocês do campeonato da UEFA, ao qual nós trazemos aí e mostramos para vocês. Pessoal, nós vamos trazer aí no próximo vídeo aí, para não ficar extenso demais esse aqui, aí a classificação, aí o vídeo aí que vai anteceder a próxima rodada aí, que vai trazer então o jogo da equipe do ES Games contra a equipe do Gama, beleza? Certo? Porém, o próximo jogo agora, após esse aqui do Real Madrid, que vai entrar na grade para vocês aí, é contra a Ponte Preta pela 36ª rodada do campeonato da Liga Brasileirão, que estamos fazendo para vocês com a equipe do ES Games correndo por fora, que faz parte também aí do tutorial do jogo do Winning Eleven 10 da versão de 2006 da Brazucas, beleza? Porém, para você que acompanha pela playlist, né, se você estiver acompanhando pela playlist, daqui desse jogo do Real Madrid, já vai ir direto pro jogo do Gama, uma vez que o outro jogo contra a Ponte Preta não está na playlist, obviamente, aqui da Master League, porque não faz parte aí da Master League, sim da Liga Brasileirão, portanto não está aí na grade então da Master League, certo, pessoal? Vamos ficando por aqui. Se você tem gostado do nosso canal, deixa o like, compartilha, porque isso ajuda muito no nosso trabalho, ajuda a plataforma do YouTube a ver nossos vídeos como relevantes e repassar o maior número de pessoas possível através da sua própria inteligência artificial. Vamos ficando por aqui e esperamos vocês no próximo vídeo. Até lá!